Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Bem-vindos ao nosso quadro do Santo do Dia, aqui no nosso canal da Desterro FM no YouTube. Vamos conhecer a história de um outro santo, de um outro grande homem de Deus? Hoje, dia 21 de dezembro, a igreja comemora São Pedro Canísio. Pedro nasceu onde hoje é a Holanda. Os pais dele tinham origem germânica, eram alemães, mas ele nasceu ali, depois ele se mudou para a Colônia, na Alemanha. Mas ele, desde a sua mais tenra infância, desde quando ele era criancinha, ele não gostava de brincadeiras junto com os outros meninos da sua idade. Ele gostava de ler os livros de oração da sua família. E aos 12 anos de idade, ele reunia os seus amiguinhos para falar para eles e explicar trechos do Evangelho e ensinar o catecismo. Desde pequeno, Pedro tinha essa vocação. Ele cresceu, foi estudar em Colônia, se formou e assim que ele terminou os estudos, naquela época, estudos para ser um jurista, estudos na área de direito, ele já sentiu crescer nele essa vocação religiosa. E ele também teve um diretor, teve alguém que o apoiou durante esse período, que era um grande homem de Deus. Era o padre Pedro Faber, ou Fabro, como nós dizemos em português. Esse grande jesuíta é um dos amigos, companheiros, fundadores da Companhia de Jesus, junto com Inácio de Loyola. Dá uma olhada com quem que o nosso querido Pedro Canísio estava conversando e fazendo amizade. Lembra do que Luiz Orione falava? Se você quer ser santo, seja amigo de um santo. Pois é, aconteceu isso também com o nosso querido Pedro Canísio. Assim, ele começou a aumentar dentro dele, ver crescer essa vocação e decidiu, a despeito do que havia planejado a sua família para ele, porque os seus pais haviam arrumado um casamento, inclusive um casamento de bastantes vantagens financeiras, mas o nosso querido Pedro Canísio não quis. E além dele não querer o casamento, ele fez votos perpétuos de castidade, ainda como leigo. Logo em seguida, orientado pelo próprio padre Pedro Fábio, ele entrou para a Companhia de Jesus. E em 3 anos, ele terminou os estudos religiosos na cidade de Mainz e depois foi ordenado sacerdote. Logo que ele foi ordenado, foi mandado de volta para a Colônia. E lá, incumbido pelo próprio Inácio de Loyola, de fundar um colégio jesuíta e um local da Companhia de Jesus, uma base da Companhia de Jesus. E assim ele o fez. E a partir de Colônia, Pedro Canísio começou a lecionar, dar aulas, principalmente de teologia, em toda aquela região. Colônia tinha uma universidade bastante famosa, mas ele percorria várias cidades. E sabe qual o principal intuito de Pedro Canísio nessa época? Era combater a heresia do protestantismo. Nessa época, toda aquela quebra, aquele cisma que havia acontecido na igreja, liderado por Lutero, estava tomando a Alemanha. E Pedro Canísio foi um dos grandes homens que segurou, que fez com que, através da sua pregação, através das suas convicções, fizesse com que as pessoas, com que o protestantismo não se alastrasse tanto na Alemanha, ela ainda permanecendo de maioria católica, já desde aquela época. Muito bem, Pedro Canísio ia de cidade em cidade, fundando colégios, fundando mosteiros, principalmente colégios jesuítas. Uma das cidades onde ele fundou um colégio é uma cidade chamada Dillingen, e aqui vale a pena nós fazermos um parêntese. Você se lembra que há poucos dias atrás nós falamos da história de um jovem chamado Stanisław Kostka, ou Kostka, como se fala em polonês. E esse jovem precisou fugir da sua família e ele foi recebido por padres jesuítas em Dillingen, justamente depois de fazer uma caminhada a pé disfarçado de mendigo. O padre que o recebeu em Dillingen era justamente o padre Pedro Canísio. E ao bater os olhos naquele jovem polonês, percebeu a grandeza da alma
e também percebeu que ali havia um grande santo e o ajudou a seguir o seu caminho de santidade. Muito bem, Pedro Canísio continuou sendo um grande homem de enfrentamento da Contra-Reforma, querendo bloquear, querendo conversar com as pessoas a respeito do que estava acontecendo em relação ao protestantismo. E por isso, apesar dele ter sido elevado ao cargo de provincial de toda a Áustria e Alemanha dos jesuítas, mesmo assim ele percorria a pé muitas cidades na Suíça, na Alemanha, na Áustria, pregando, falando a respeito da doutrina, da verdadeira doutrina católica. E aqui eu gostaria de fazer mais um parêntese para que nós possamos entender a força de pregação e de convicção do nosso querido Pedro Canísio e também entender o que se passava na igreja naquela época. Você sabe, meu irmão, minha irmã, a Igreja Católica cometeu alguns erros ao longo da sua história. A igreja é formada por pessoas são imperfeitas e cometem erros. Às vezes querendo acertar, às vezes com má intenção mesmo. Mas muitos grandes homens, grandes santos canonizados e muitos outros que nós nem sabemos a história, que nem foram canonizados, foram perseguidos dentro da própria igreja que eles tanto amavam. E nós podemos relacionar vários aqui, inclusive alguns que nós já conhecemos as histórias deles esses dias, como São José Pinhatelli, o próprio Inácio de Loyola. Nós também estudamos outro dia a história de São João da Cruz, que ficou 9 meses preso, sendo açoitado pelos seus próprios confrades dentro do mosteiro. São Padre Pio, que ficou 10 anos, praticamente 10 anos, sem poder celebrar missa para outras pessoas, 11 anos sem poder confessar, por perseguição de dentro da própria igreja. E mesmo esses grandes homens, percebendo os erros da igreja, não a abandonaram, porque sabiam que era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ajudaram e fizeram esforços monumentais para que a igreja fosse reformada, para que a igreja compreendesse a real missão dela e pudesse, assim, prosseguir no seu caminho de levar as almas para o céu. Então, é importante nós lembrarmos disso. Lutero, por um lado, quis fazer um cisma, quis abandonar a igreja, mas por outro, tantos outros santos quiseram fazer o contrário, quiseram consertar o que estava errado e conseguiram, diga-se de passagem. Seguindo a história do nosso querido Pedro Canísio, ele, depois de ter passado por todas essas cidades, acabou caindo doente, já com uma certa idade, e acabou morrendo no ano de 1597, com aproximadamente 76 anos de idade. Ele demorou para ser canonizado, ele não foi canonizado logo em seguida não. Ele foi canonizado somente no ano de 1925, pelo Papa Pio XI. E já na canonização dele foi declarado doutor da igreja pela obra maravilhosa que esse grande homem deixou. Entre elas, ele escreveu um catecismo. Olha só, escreveu um catecismo para pessoas simples. Olha a preocupação de Pedro Canísio em relação a dar conhecimento para as pessoas. Quem conhece a Igreja Católica não a abandona. E ele pensava dessa forma, esse nosso querido Pedro Canísio. Muito bem, ele fez também outras obras teológicas para pessoas de muito mais inteligência, pessoas de altíssimo nível de pensamento. Obras, inclusive, difíceis de ler, do tamanho do teor teológico que elas contêm. Foi realmente um homem muito inteligente, muito acima de seu tempo. E segundo disse dos seus atos em vida, que as coisas que ele fez dentro da ordem jesuíta precisariam de 3 vidas para fazer, porque ele foi um grande organizador, pregador e também evangelizador. Em cada uma dessas funções dele, ele conseguiu fazer coisas monumentais. Muito bem, conhecemos a história de um outro grande santo. Antes de terminarmos a história desse santo de hoje, eu quero deixar para você 3 frases de tantas outras que Pedro Canísio deixou escrita para os seus confrades, para os leigos, para as pessoas em geral. E aqui você vai entender a profundidade de pensamento desse homem de Deus.
Persevera diante de qualquer situação, por mais difícil que seja. Persevera na confiança e na fé em Deus. Quando ele falava a respeito da doutrina católica, olha só o pensamento dele em relação a bater de frente com o cisma protestante. Não discutam, não briguem, não desprezem aqueles que não compartilham da nossa fé, mas defendam essa mesma fé com todos os seus corações e com todas as suas almas. Vê se isso não é um pensamento bastante moderno para nós? E a respeito da castidade, olha que lindo pensamento. Oh, se pudessem os adolescentes puros conhecer os seus bens, como os rodeariam de cuidado e esforço para guardar inteiro esse tesouro verdadeiramente áureo da castidade. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou da história de São Pedro Canísio, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos aqui do nosso canal no YouTube da Desterro FM. Amanhã estaremos de volta com mais um Santo do Dia. Até amanhã, se Deus quiser. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.